A paz e a graça do Senhor Jesus, igreja. Não tem como chegar aqui e não ficar nervoso. Isso não existe. Se alguém disser, vou lá de boa, eu não sei, deve ser um robô, não sei, deve ser alguém muito frio. E eu queria ser assim, mas não tem como, irmãos, não tem como. Primeiro aqui a gente teme por causa disso aqui e treme por causa do nervoso. A gente teme porque é a palavra do Senhor, não é qualquer coisa que a gente vem trazer. Quem quer que chegue aqui, né? Não é qualquer coisa, não é um recado, não é tome lá e pronto. Não, é a palavra do Senhor. E outra, não é o que você pensa, não é o que você quer, é o que Ele quer, é o que Ele pensa, é o que Ele mandou fazer. Por isso que a gente teme quando a gente, olha, você vai pregar, você vai trazer uma palavra, por causa disso. Porque às vezes a gente, você só vai falar para o pessoal, não é assim não. Você tem que estudar a palavra, você tem que se debruçar na palavra, você tem que observar a palavra, entender o que o Espírito está falando primeiro para você. Ontem foi dito isso aqui. Tem que entender o que o Espírito Santo está falando para você, o que é que se encaixou na sua... Porque tem que se encaixar na vida daquele que vem trazer. Não é chegar aqui e vai se encaixar na vida de tal, vai se encaixar... Não, vai se encaixar na minha vida. Viu, Gilda? Se olhe primeiro no espelho, aí você leva a palavra. Porque não é de qualquer jeito. E é por isso que a gente teme tanto, porque quem está aqui é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quem ministra tudo é o Espírito Santo de Deus. E aquele que vem ministrar, ele tem que estar disposto, ela tem que estar disposta a ouvir, entender, receber e passar para a igreja dele, porque a igreja é dele. Não é minha, não é do pastor, não é de ninguém. A igreja é dele. O povo é dele. Então, assim, é responsabilidade do pastor, da missionária, de quem quer que venha aqui na frente, dizer o que o Espírito está mandando dizer para não ensinar algo errado. Porque o Senhor vai cobrar depois. Entendeu? Por isso que as pessoas temem tanto quando diz você vai levar a palavra, por essas coisas. E treme porque dá nervoso, viu, gente? Vocês tudo olhando para mim, não tem como não ficar nervoso. Sobreviver é um tema muito forte. Quando Mônica falou comigo, Ju também falou comigo, eu disse, meu Deus, que tema forte, que tema pesado. Eu não digo pesado de sobrecarregar a sua vida, mas é assim, quando você diz assim, sobreviver, vem marcas na sua vida, vem cicatrizes na sua vida. Você sobreviveu a quê? A que Gilda sobreviveu? Ao que você sobreviveu, igreja, até aqui, até nesse momento que estamos aqui. Quando você olha para trás na sua vida, quais foram as coisas da qual você passou que você sobreviveu? Tenho certeza que não foram poucas coisas. Porque em mim não foram poucas coisas. Na minha família não foi poucas coisas. Na sua família, na sua vida, eu tenho certeza que não foram poucas coisas que você passou, que você chorou, que você se lamentou, que você pensou em desistir, que você disse que não dá mais. Não foram poucas coisas. E essas muitas coisas deixaram marcas, cicatrizes. Talvez você olhe para o seu corpo, mas aonde? Não estou falando do corpo, estou falando da alma. Estou falando da sua mente, do seu emocional. Nós podemos dizer, com toda certeza, nós sobrevivemos. Tanto das coisas que a gente passou por uma pandemia aí, meu Deus do céu. O que foi aquilo? E nós sobrevivemos. Passamos por tantas outras antes da pandemia, sobrevivemos. E eu não estou falando só dessas coisas, a pandemia, as coisas financeiras, mas eu estou falando das coisas também emocionais, que tudo isso acarreta em nós. Porque nossa emoção, irmãos, fica assim, ó. É uma balança, sabe? Eu sou assim, ansiosa por demais. Por vida eu sou ansiosa. E é algo que eu tenho lutado, eu tenho clamado, eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me ajude, porque eu sei que a ansiedade em excesso atrapalha o meu caminhar com o Senhor. Vai atrapalhar. Então é uma luta diária
uma luta diária. Talvez você também seja assim, ou passou a ser, depois de tantas coisas que vêm acontecendo, ansioso, né, com medo, angustiado, aí começa aquela angústia que a gente não sabe de onde vem. Né? Eu sinto tudo isso, e eu luto contra tudo isso. Eu peço ao Senhor todos os dias, Senhor, Espírito Santo de Deus, me ajude, me sustente, guarda a minha mente. Porque se tem um lugar que a ansiedade, que o inimigo das nossas almas, ele quer dominar e quer agir a nossa mente, são as nossas emoções. Ele quer nos destruir através das nossas emoções, através da nossa mente. Ele quer dominar, ele quer nos fazer como aqueles bonecos, esqueci o nome, como é que é? Marionete, sabe? E quando ele acaba dominando a mente do ser humano, ele faz o ser humano como marionete. Eu passei pelas mãos do inimigo durante algum tempo na minha vida. E eu sei que ele faz, muitos aqui passaram. Talvez alguns poucos aqui já nasceu em berço de ouro. Mas eu sei, e muitos aqui sabem o que é passar pela mão do inimigo fazendo da gente marionete. Mas só que há um Deus que morreu na cruz, não foi assim? Foi na cruz que ele deu brado de vitória por mim e por você. Para nos libertar da mão dele. E nos libertou. Passamos até hoje por muitas situações difíceis, mas nós sobrevivemos. E foi me dado um versículo, Jó, no capítulo 14. A história de Jó todos conhecem. Todos conhecem a história, é igual à história de Davi. Todo mundo conhece Davi, todo mundo conhece a história de Davi e de Golias, todo mundo conhece a história de Jó. Tem um ditado que fala assim, a paciência de Jó, né? E todos conhecem e sabem. E Deus, olha que coisa linda, Deus reconhece que Jó é um homem reto, íntegro, temente a ele, se desviava do mal. Deus reconhece. Eu quero dizer à igreja que Deus reconhece o seu esforço de querer estar na presença dele e de querer fazer a vontade dele. Porque às vezes a gente faz, meu Deus, eu estou fazendo tanto, será que Deus está vendo? Né? Eu estou fazendo tanto, será que Deus está me observando? Será que eu sou visível ao Senhor? Deus está te olhando, irmãos. Deus está te observando. Assim como o inimigo também anda observando. Ele anda ao nosso derredor, como fala a palavra de Deus, buscando uma brecha, buscando um momento que a gente possa abrir. Não precisa ser uma porta, é uma brecha, buscando somente esse momento para que ele entre e arrase com a nossa vida. Ele também está nos observando. Então precisamos estar atentos. E Deus observava Jó. Ele era reto, íntegro, só que Satanás também estava observando Jó. E a gente conhece a história. E ele foi ousadamente falar com Deus, né? Olha, ele só é assim porque o Senhor dá tudo a ele e tal. E Deus permitiu que ele tirasse tudo, menos a vida. E ele tirou tudo, menos a vida. E aí a gente conhece a história de Jó até chegar no capítulo 14. E aí Jó começa a descrever a brevidade da vida do homem. Ele começa a falar, em outras palavras, em curtas palavras, ele começa a falar assim, ó, nós não somos nada. Somos como uma vela acesa, ó, e vai embora. Somos como uma planta, a gente tem flor que nasce, que brota agora, no outro dia ela murcha, ela acabou. Né? Então, se você não observar ela naquele dia que ela floresceu, você não vai observar mais só o ano que vem ou só na próxima estação, porque é muito rápido. E a nossa vida, ela é muito rápida, ela é ligeira. E ele estava citando isso tudo aí por causa da dor que ele estava sentindo, porque Jó tinha tudo e de repente perdeu tudo que Deus permitiu que ele perdesse. E Jó começa a entrar naquela angústia, naquela dor, naquela melancolia, né? Naqueles questionamentos que muitas vezes a gente faz ao Senhor quando passa por certas situações difíceis nas nossas vidas. E a gente questiona sim, irmãos. Quem disse? A gente questiona, talvez a gente não confesse, mas na nossa alma nós estamos perguntando, Senhor, por quê? Pergunta.
O problema não é perguntar a Deus, Senhor, por quê? O problema é perguntar com arrogância, por quê? Não, Senhor, por que eu tenho passado por certas coisas? Por que eu tenho passado por certas situações? E Jó estava nesse momento. E ele começa a falar sobre a nossa brevidade. Meu Deus, como nós somos pequenos, como nós somos pó, nós não somos nada, somos uma vela acesa, a gente vem para esse mundo e acaba logo, e ele começa a dissertar isso tudo aí, começa a falar isso tudo aí, e aí chega no versículo 7, que ao contrário do que muita gente pensa, Jó estava olhando esse versículo 7 negativamente, porque ele chega no versículo e diz assim, 7, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Ok, tudo bem, mas quando chega no versículo 10, ele diz, mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então, onde está? Ele está querendo dizer assim, olha, ele está dizendo para o Senhor, o que muitas vezes a gente fala no nosso íntimo para o Senhor, Senhor, eu estou dizendo que o Senhor é mais fácil, o Senhor fazer por uma planta, fazer por um bicho, fazer por alguém, fazer por qualquer outra pessoa, renovar, trazer a vida de volta, colocar de novo de pé, curar, mas por mim o Senhor não vai fazer. É isso que Jó está dizendo a Deus. O Senhor não vai fazer isso comigo. A planta pode estar morta, seca, sua raiz não prestar mais, mas ao cheiro das águas, quando as águas passam, essa planta que está morta e ninguém dá mais nada, ela vai florescer de novo, ela vai dar fruto, ela vai ser robusta, ela vai ser bonita, mas com a minha vida, o Senhor não vai fazer isso. Jó estava com a dor tão grande, com angústia tão grande, que acabou ficando cego em entender quem era Deus e o que Deus podia fazer na vida dele. Não é assim com a nossa vida? Talvez muitos critiquem Jó, mas Jó criticando o Deus poderoso, você conhecia, fazia ofertas ao Senhor. Sim, mas nós às vezes nos encontramos na mesma situação que Jó. Oh, meu Deus, mas olha como está fazendo na vida de fulana, por que Deus não faz na minha? Eu já me perguntei isso, irmãos. Por que está acontecendo na vida de fulano e na minha não, Senhor? Poxa, Deus, eu tenho pedido tanto, eu tenho orado tanto, eu tenho clamado tanto, eu tenho visto que o Senhor tem feito na vida dela uma transformação tão grande, e eu estou aqui buscando, e nada tem acontecido. É ou não é que acontece muitas vezes isso? Acontece. E Jó estava questionando a Deus, estava falando, aliás, a Deus dessa forma. O Senhor não vai me restaurar, porque quando eu morrer, acabou. Jó não cria mais na restauração física dele, mas também não cria mais, ele não sabia o que ia acontecer depois que ele morresse. Diferente de nós. Nós sabemos que depois que nós sairmos dessa terra, sabemos para onde nós vamos. Tem um lugar guardado. O Senhor disse que iria fazer lugar para mim e para você. Nós não vamos ficar perdidos, nós não estamos perdidos nesse mundo. O Espírito de Deus sempre me diz, Gilda, confia, pensa na cabeça dura. E o Espírito de Deus está dizendo, Gilda, confia, qual o problema que você não tem depositado nas minhas mãos, ou aquilo que tem incomodado a tua vida? Qual o problema que você não tem depositado nas minhas mãos, aquilo que tanto te incomoda? Sou eu quem vou fazer. Sou eu quem vou preparar tudo. Sou eu quem vou restaurar. Sou eu quem vou construir tudo na sua vida. Entrega a mim. Por que somos teimosos desse jeito? Coloca na minha mão. É na minha mão que tudo vai prosperar, não é na tua. Você tem segurado. Às vezes a gente segura, toma, Senhor. O Senhor está querendo tomar e a gente está segurando nas mãos. Eu sou testemunha disso. Eu tenho pedido tanto a Deus. Deus opera na minha vida, opera na minha mente, opera. Olha, o Senhor me deu um sonho uma vez comigo. E nesse sonho foi muito triste, porque nesse sonho Deus mostrou como é que estava dentro de mim. E a coisa não estava boa.
E eu acordei e o Senhor me disse o que era aquele sonho. Não estava boa coisa. Deus está dizendo a mim, pode ser que diga a alguém aqui nesta noite, ou a todos, eu não sei, desça mais na minha presença. Busque mais a minha face. Irmãos, agora é mais hora ainda de buscar o Senhor. Agora é mais momento ainda de buscar a Deus. Tudo está se encaixando. A gente está vendo o que é que está acontecendo aí, né? Tudo está se encaixando, tudo está, já está no caminho certo para a igreja do Senhor subir. Para a igreja do Senhor sair dessa terra. E o Espírito de Deus tem dito a mim, se prostra mais, desce mais, busca mais, se entrega mais. Mas a gente tem muitas raposinhas na nossa vida, raposinhas, os pecadinhos assim, que a gente não larga, que é de estimação, coisinhas que têm atrapalhado o nosso caminhar com o Senhor tem dito assim, ó, larga, porque isso tem atrapalhado o meu caminhar com você. Mas a gente insiste de ter as raposinhas na nossa vida. Gente, coisas pequenas que nós achamos que não influencia na nossa vida espiritual. Tem acabado a vida de muitos cristãos, porque elimina de maneira que a gente não percebe. Raposinhas, pecadinhos, coisinhas que a gente diz assim, deixa para lá, não tem nada não. Isso não tem nada a ver. Mentira, tem a ver, tem tudo a ver. Isso vai minar as nossas vidas espirituais. E nós precisamos descer mais na presença do Senhor, precisamos buscar mais na presença do Senhor. Essas raposinhas precisam sair das nossas vidas, precisam ser eliminadas. É o que o Espírito Santo o tempo todo tem dito a mim. Elimina essas raposinhas que estão na sua vida, essas coisinhas pequenininhas que você acha que é pequena, que é uma brecha que você está dando na sua vida, para que o inimigo faça o que ele quer com você e você não receba o que eu tenho para te dar. E muitas vezes a gente não ouve o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu não tenho ouvido o Espírito Santo de Deus? E Jó estava dizendo isso para o Senhor. E às vezes a gente diz isso para o Senhor que Jó estava dizendo aí com as nossas atitudes. Que Deus não pode fazer aquilo que a gente quer que Ele faça. Ou que Deus não pode fazer aquilo que Ele prometeu que iria fazer nas nossas vidas. E a gente se comporta como Jó. Estou vendo fazer na vida de fulano, mas na minha não vai fazer. Estou vendo fazer na vida de ciclano, mas na minha não vai fazer. Mas às vezes ciclano tem descido. Às vezes ciclano tem orado, às vezes ciclano tem buscado, às vezes ciclano tem jejuado, tem lido a palavra, tem se comprometido com a obra, tem descido muito mais na presença do Senhor, ciclano, e Deus está fazendo na vida de ciclano, Deus está fazendo na vida de Beltrano, Deus está fazendo na vida do vizinho. Mas por que eu não desço para receber do Senhor? Por que eu não oro para receber do Senhor? Por que eu não tiro as raposinhas para receber do Senhor aquilo que Ele tem para dar para a minha vida? Então, muitas vezes, nós nos comportamos como Jó, sim, falando que Deus está fazendo no outro, mas não está fazendo na minha e na sua vida. Precisamos, às vezes, analisar a nossa vida. O que é que tem faltado? O que é que nós temos deixado de fazer para Deus? Ou o que é que nós estamos fazendo para Ele de maneira errada, que Ele não tem ouvido a nossa oração? Ou tem ouvido, mas não tem dado aquilo que Ele quer dar. E Jó estava falando isso com Deus. O Senhor vai fazer aí na vida... Faz aí na planta, na árvore, ela vai ser restaurada, mas eu não vou ser restaurada, não. Jó estava assim, sem credibilidade nenhuma no poder de Deus, do que Deus podia fazer para ele. Aí me vem, o que ontem foi falado aqui também, me vem à mente que no final do livro, a gente sabe disso, Jó diz o quê? Que conhecia Deus? Sim, mas... Pronto, ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois da experiência que ele teve com Deus, ele conhecia Deus de caminhar com o Senhor. Então, às vezes, às vezes a gente pensa que é somente nós que erramos, às vezes não é somente nós que erramos, às vezes não é o inimigo, o inimigo está... Não, às vezes Deus nos traz para mim e para você provações para que a gente entenda que Ele está falando. Permite provações para que a gente entenda do que Ele quer, porque muitas vezes a gente não quer ouvir fora das provações, não. E Deus está falando, olha, mais claro do que Deus está falando hoje em dia, é impossível.
Não é possível, gente. Deus está falando muito claro, através da sua palavra, através dos seus profetas, através dos pastores, dos missionários. Deus está falando muito claro para a igreja hoje em dia. E às vezes Deus precisa botar no aperto para entender o que é que Ele quer de mim e de você. Porque Ele fala, Gilda, é assim, mas Senhor... Aí às vezes a gente vem com aquela conversa assim, eu não consigo, eu estou sem força. Ai, sem força para orar, sem força. Você está sem força, filha? Espera aí que você vai ter força. Aí faz como Jó. Coloca a gente no estreito, coloca a gente dentro de uma caixa de fósforo, coloca a gente num apertadinho. É no instante que a gente acha força para orar. Rapidinho a gente acha força para jejuar. Rapidinho a gente acha força para ler a palavra todos os dias. Se puder ler de dia e de noite, a gente lê de dia e de noite. E a gente grava a palavra todinha. Rapidinho. Então, assim, essas coisas Jó vivia muito bem. Jó estava muito bem. Mas o Senhor, aprove ao Senhor, não aprove ao inimigo, não. Aprove ao Senhor permitir que o inimigo tirasse tudo de Jó. Então, essas coisas não estão no nosso controle. Não é porque eu sou filho, não é porque eu sou filha, servo e serva de Deus, que eu não vou passar por aflição. Eu vou passar. Às vezes a gente tem uma ideia errada do que é ser servo do Senhor. Às vezes essa ideia passa pela minha mente, viu? Não é possível isso aqui acontecendo. Não é possível isso aqui. Não, eu sou serva do Senhor, mas ele diz assim, nesse mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu estou no Senhor, eu vencerei também. Se eu estou no Senhor, eu serei sobrevivente. Se eu estou no Senhor, Ele vai me restaurar no meio da dor mesmo. Eu nunca esqueço o que o pastor falou uma vez. Nisso tudo que está acontecendo aí, isso nunca saiu da minha mente. Às vezes a gente fala as coisas, pensa que ninguém levou, né? Ninguém ouviu. Ouve. E ele falou uma coisa assim, só para resumir. Olha, o Senhor ou nos livra da cova, ou nos livra na cova. Eu não sei se o senhor lembra disso. E eu disse, puxa vida, eu nunca reparei isso. Eu nunca olhei por esse lado. Porque às vezes a gente pensa que a gente não vai passar por tribulação, por dor, por angústia, ou situações como Jó passou, ou como muitos têm passado, como o pastor tem passado. Às vezes a gente acha que não vai passar. Né? Às vezes a gente acha que o Senhor vai nos livrar da cova. O Senhor nos livra mesmo. Mas às vezes o Senhor permite entrar na cova e entrar na fornalha e nos dá livramento lá dentro. Porque o nome dele vai ser exaltado. Tudo está acontecendo aí, irmãos. Eita, tudo acabou. Não sei. Quem sabe é o Senhor. Eu não sei. Nós temos que confiar em Deus. Nós precisamos nos manter firmes como soldados do Senhor. Nós precisamos estar firmes na rocha da nossa salvação. E agora mais do que nunca, irmãos. Porque o negócio vai apertar cada dia mais. O negócio cada dia mais vai ficar estreito. E talvez o Senhor não nos livre da cova. Mas talvez o Senhor nos livre na cova. Mas para nos livrar na cova, a gente vai ter que entrar nela. Para nos livrar da fornalha, a gente vai ter que entrar nela. E entrando nela, nós precisamos orar, estar firmados. Entrando nela, nós precisamos estar totalmente voltados para o Senhor. Nós vamos desistir. Ou nós não seremos sobreviventes. Nós chegamos até aqui porque o Senhor é conosco. Nós chegamos até aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Quantas vezes nós não caímos no meio do caminho? Porque não aguentava mais, ou por um pecado que cometemos, mas quando chegamos diante da presença do Deus vivo, quando nos arrependemos, quando estamos diante dele e clamamos a ele, ele nos coloca de pé no meio da guerra. Estamos vivendo no meio de uma guerra, irmãos. E essa guerra tem se intensificado cada dia mais. Já vivíamos, mas ela tem se intensificado cada dia mais. Precisamos nos manter firmes para sobreviver. Porque sem a presença do Espírito de Deus, a igreja vai morrer. Sem a presença do Espírito de Deus, eu vou morrer. Eu não vou suportar o que vem aí pela frente. Talvez Jó pensou dessa forma, não vou suportar. Não aguento mais. O Senhor tem visto a planta, tem visto tudo, vai restaurar o cheiro das águas, vai restaurar, mas a mim ele não vai restaurar. Jó pensava assim, talvez muitos aqui estão pensando dessa forma. Não aguento mais.
cheguei no meu limite. Mas quando se chega no limite, irmãos, o Senhor nos carrega. Aleluia. São as suas misericórdias. Nós chegamos aqui, não foi pelas nossas pernas. Nós chegamos aqui, não foi pelas nossas forças. Nós chegamos aqui pela força do Espírito de Deus, irmãos. Senão nós já teríamos desistido há muito tempo. Já teríamos caído e ficado no meio do caminho, mas no meio da guerra. O Senhor não deixa os seus. O Senhor vai no meio da guerra buscar o que está ferido para trazer para o quartel dele, para restaurar, para curar, para levantar, para dar vestes novas e colocar de novo. Vai de novo, porque eu sou contigo. É assim que ele faz. Isso se chama misericórdia. E eu me sinto constrangida diante dessa misericórdia. Por que, Senhor? Por que esse amor? Que interesse Deus tem em pessoas que querem pecar? Que interesse Deus tem em pessoas que não querem muitas vezes saber da palavra dele? Que interesse Deus tem em mim e você, irmãos? Somos pó, não somos nada. E o Senhor tem interesse em mim e em você. Olha para mim, para vocês assim, eu te fiz mais do que vencedor no meu sangue, pela cruz. Eu te fiz mais do que vencedor. Eu, o Senhor, sou o teu Deus. Como é que ele olha para mim e para você que não somos nada? E diz assim, eu sou o teu Deus. Que amor é esse? Que misericórdia é essa? E muitas vezes nós duvidamos como Jó duvidou. Muitas vezes nós deixamos para trás. Irmãos, se você tiver caído no meio do caminho, se você estiver nessa situação hoje, clame. Porque ele vai te resgatar no meio da guerra em que você está. Clame, irmãos, clame com toda a força que você tem. Não desista de clamar. Venha se arrastando para a presença, mas não desista no meio do caminho. Não se preocupe, ele vai te pegar. Não se preocupe, não. Ele vai lá te arrastar no meio da guerra. Ele vai te arrastar. Ele vai trazer para a tua presença. Ele vai te renovar. Mas clame, não desista, não. Não pare, não. Quantas vezes eu não tive vontade de desistir, irmãos? Cada um tem suas lutas. Hoje o pastor está passando a luta com o câncer. É no corpo. E consequentemente, isso atinge a alma, que atinge os seus sentimentos. Mas tem gente que não tem um câncer no corpo, mas tem um câncer na alma. Tem um câncer na mente, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Só eu sei, eu e o Senhor. Nem o meu marido, nem a minha mãe, nem a minha irmã, nem a minha melhor amiga, só eu sei. A luta que eu tenho, de alguns sentimentos que eu tenho aqui dentro de mim, alguns medos que eu tenho, somente eu e o Senhor sabe. Quantas vezes eu tenho orado, tenho buscado, tenho clamado, dizer, Senhor, me cure. É uma luta, irmãos. Talvez você também esteja passando pela mesma luta no seu interior, por esse câncer na alma. Mas estou dizendo a você, não desista, não. Ele vai te curar. Ele vai mexer no seu interior. Como ele tem mexido no meu e tem dito todos os dias, Gilda, não desista, porque eu quero te usar. Não desista. Quantas vezes eu disse, não vou, Senhor. Quem sou eu? Você é aquela que eu escolhi. Você é aquela que eu tirei do fundo do poço, onde você estava, onde eu estava, irmãos. Porque se eu for dizer o meu passado como era podre. Eu tirei você do fundo do poço. Eu tirei você do meio da lama. Eu tirei você de uma porcaria. Te limpei, te resgatei para ser usada pelo meu Espírito. E é assim que ele fez com você. E é assim que ele quer fazer com você. Isso se chama sobrevivência. Ele nos fez sobreviver pelo poder do Espírito dele. Então não desista. Talvez muitos aqui estão pensando em desistir, parar no caminho. Olha, irmãos, todos os dias na minha mente vem. Você não é nada. Seta do inimigo. Você não é nada. Por que você está falando assim com ele? Por que você está falando assim com ela? Você não é nada não, mas o Espírito de Deus diz, você é minha escolhida. Você é meu escolhido.
Não permita que ele faça isso com você, porque eu te ungi, eu te escolhi, eu te coloquei onde você está para ser usada pelo meu Espírito. Não pare, irmãos, não pare, igreja, agora que é hora de marchar. Dá medo, dá sim. Você acha que a igreja não tem medo? O inimigo vem com força para assustar. O inimigo vem com força para derrubar. Mas temos um Senhor ao nosso lado que nos restaura. Ao contrário do que Jó estava falando, ao contrário do que Jó estava vendo, o que ele mesmo falou, da árvore caída, da árvore da raiz que não tem mais, é seca, mas ao cheiro das águas, essa árvore ela vai brotar de novo. Podemos usar e dizer que o Senhor é a água que precisamos, e bebendo dessa água nós somos restaurados, nós somos avivados, nós somos curados, irmãos. Ao contrário do que ele falou, nós podemos dizer com toda certeza que ao cheiro das águas o Senhor restituirá tudo o que perdemos. Ao cheiro das águas o Senhor restaurará a nossa alma. O Senhor é a nossa água viva, irmãos. Não desista. Ele falou com a mulher samaritana, em outras palavras, dizia assim: menina, se você soubesse quem está falando com você, meu Deus, era você que pedia água a mim. Você não está sabendo, em outras palavras, irmãos, que a Bíblia não está dizendo assim, só estou parafraseando, em outras palavras, você não está sabendo nem com quem você está falando, porque se você soubesse, você beberia desta água e jamais terá sede. Quando bebemos dessa água, irmãos, por mais que a gente queira desistir, por mais que a gente queira parar no caminho, o Espírito de Deus, ele vai no nosso íntimo, ele diz assim, levante daí, que não é aí que eu te quero. É assim que ele faz comigo todos os dias, quando eu penso, não vale a pena. Por que eu? Não vale a pena. Mas ele diz, é você quem eu quero, é você, Gil. Quem eu quero é você, Sandra. Quem eu quero é você, Daílson. É você, Gil. Quem eu quero, eu escolhi você. Não foi você que se escolheu. E eu tento entender isso todos os dias. Eu tento colocar isso na minha mente todos os dias. Senhor, então me ensine a colocar isso no meu coração todos os dias. A pensar o contrário que Jó pensou. A entender que verdadeiramente o Senhor é a água viva que mata a minha sede. E é por isso que nós temos sobrevivido, irmãos, por causa dessa água. Beba desta água. Beba desta água, igreja. Não pare, não. Agora que é hora de marchar. É o que o Espírito de Deus tem dito para mim todo dia. Gilda, não pare. É hora de marchar, é agora. É hora de estar no meio da guerra. Pronta, é agora, irmãos. Não desista. Eu sei que a dor é grande para muitos aqui. Talvez se eu tivesse na pele de muitos aqui, eu não ia suportar. Mas aí o Espírito de Deus vem. Não, você vai suportar. Porque sou eu que estou contigo. Você vai suportar. Porque sou eu que vou te colocar de pé. Nós não entendemos muitas coisas que o Senhor faz. Hoje eu estava questionando, falando com o Ju e questionando. Ju, meu coração ainda não aceitou a morte da minha tia. Deus está me curando ainda disso. Não, eu ainda não me... Senhor, eu tenho perguntado assim, o porquê? Mas só Ele sabe. Mas eu não posso desistir. Eu não posso parar. Por causa dessa dor, por causa dessa pergunta. Eu não posso, eu preciso continuar. Sabe por que eu preciso continuar? O Espírito de Deus assim, continue marchando, continue, porque você vai se encontrar com ela um dia, porque eu já venho te buscar. Continua marchando na presença do Senhor, igreja. Não para não, a dor é grande, mas o Senhor está dizendo, eu vou te sustentar, continue para frente. O Senhor está dizendo, eu vou te segurar, continue para frente. Aleluia. Continue, irmãos. É o que o Espírito de Deus tem dito para mim. Às vezes eu quero desistir, mas ele diz, não, saia da caverna, não é aí que eu quero você. Saia da caverna, não é aí que eu quero você. Irmão, eu vou com todo medo. Eu vou com todo medo. Mas se ele está dizendo que ele garante, é porque ele garante. Se ele está dizendo que ele vai dar, é porque ele vai dar. Se ele está dizendo que vai fazer, é porque ele vai fazer.
Eu preciso confiar, né? Eu preciso entender que Ele é que é soberano, não sou eu. Que Ele é quem vê a minha vida lá na frente, não sou eu. Que Ele é quem está aplanando o meu caminho, não sou eu. Eu só estou caminhando no lugar que Ele está mandando caminhar. Eu só estou caminhando no lugar que Ele diz, vai para frente, eu vou para frente. Vai para trás, eu vou para trás. Mas eu preciso me debruçar. Eu preciso derramar. Eu preciso me quebrar diante do Senhor. Eu preciso tirar as raposinhas da minha vida, para que o Senhor cada dia mais opere. Deus tem muito mais, irmãos, para mim e para você. Deus tinha muito mais para Jó. Jó, pela dor, não estava enxergando. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Mas Deus já tinha preparado tanta coisa lá na frente para Jó, e ele nem sabia. Deus tem algo tão grande lá na frente para a igreja dele. Deus tem algo tão grande para a sua vida e para a minha vida. A gente que não sabe ainda, irmãos. A gente só sabe que é grande, mas não sabe ainda. E no meio da dor a gente se comporta assim como Jó. A gente pergunta o porquê. A gente quer desistir. A gente quer parar no caminho. Mas o Senhor faz como fez com Jó. Ele restaurou Jó. Ele deu tudo em dobro para Jó. Deu filhos, deu fazenda, deu tudo em dobro para Jó. Ele mostrou a Jó que ele é soberano e que ele faz como ele quer. Ele faz quando ele quer. Ele faz do jeito dele. E ele, quando nós confiamos nele, quando ele mostra tudo, aí diz assim, agora eu vou te dar. Agora eu vou te mostrar. Então o Senhor nos faz, irmãos, sobreviver em meio à guerra. Então, glorifica o Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós podemos dizer isso com toda certeza. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sobrevivemos até aqui. Ah, Gilda, mas peraí. Mas sua tia morreu. Sua tia faleceu. E graças a Deus ela morreu no Senhor, viu, irmãos? Sua tia faleceu. Sim, ela sobreviveu. A palavra de Deus diz que aqueles que estão nele, ainda que morra, viverá. Até nisso o Senhor nos presenteia. A morte é vida para os servos do Senhor. Então, assim, nós somos sobreviventes. O inimigo tem tentado minar as nossas mentes, mas o Espírito de Deus, ele tem guardado a igreja verdadeira. O Espírito de Deus, ele tem guardado os remanescentes. Permaneça firme, é o que ele me diz todos os dias, porque em breve eu venho buscar vocês. Amém? Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Se sinta sobrevivente, sobrevivente, no nome de Jesus.